Sobre o coronavírus, como explicar a redução de casos e óbitos em alguns lugares sem que a vacina tenha chegado? Isso se deve à imunidade coletiva ou a outro fator? Que eu acho que a pessoa pensa que pode ser espiritual. Sim. Diante do sistema pandêmico que todos vocês estão atravessando, muito da população foi infectada, não é? E muito dessa população que foi infectada, é natural que o organismo crie um sistema natural de defesa. O sistema imunológico responda a isso. Mesmo aquelas pessoas que não sabem se foram ou se não foram, possivelmente, de maneira sem grandes sintomas, vivenciaram os aprendizados deste vírus. Mas, caríssimos, muito importante mencionar aqui para vocês, o fato de ter a redução do sistema viral de transmissão coletiva, aparentemente, não significa que as observações, os cuidados, o zelo não deve continuar. Pelo contrário, enquanto não houver um sistema quimicamente plausível e acessível para a ordenança do corpo físico, é muito importante que cada um, dentro da medida possível, obviamente, mantenha os mesmos sistemas que estavam no início do sistema pandêmico, pelo medo do desencarne, pelo medo da contaminação. Então, muitas pessoas empreenderam verdadeiros arsenais em suas residências. Então, não é um momento de esquecer tudo o que foi vivenciado, mas é o momento de aprender e colocar como uma rotina tanto os aprendizados como a higienização das mãos, não é? Não só pelo sistema pandêmico, mas para toda a sua vida encarnada. Porque não só esse vírus, mas tantos outros vírus, se vocês perceberem, outros sistemas de doenças aqui no país de vocês reduziram. Reduziram por quê? Porque houve uma mínima educação sanitária da população. Então, consequentemente, o contágio de tantas outras doenças reduziram naturalmente, porque a população está fazendo mais a higienização mínima das suas mãos, do seu corpo, do ambiente residencial, do ambiente de trabalho. Então, que esta precaução, que estes mecanismos sejam aplicados independentemente da vacina, além da vacina. Dá para compreender, filho? Dá para compreender. Porque se não for desta forma, caríssimos, é por isso que muito foi anunciado segundo ceifador, terceiro ceifador, porque são ondas ainda maiores por meio de mutações e por meio de junções de vírus com outros vírus, transformando-se em mutantes ainda muito mais fortes, que o organismo humano não está preparado para vivenciar tantas transformações biológicas. Porque, em verdade, caríssimos, a arma biológica é algo que precisa ser muito refletido, muito além do que ser criado exércitos físicos, humanos. É preciso que sejam criados exércitos de defesas biológicas para os corpos dos seres em experiência humana, porque o atentado biológico é muito mais letal do que o atentado por meio de uma bomba, por exemplo, uma bomba física, que devasta aquela cidade específica ou aquele território permitido. Mas um ataque biológico, por meio de mutações ordenadas por mentes alicerçadas e alienadas por magos malignos, por magos, por espíritos zombeteiros. Tais consciências vocês precisam se preocupar cada vez mais e os governos planetários precisam ainda mais criar ordenanças de defesa, mecanismos de percepções, de vigília, de fiscalizações para o sistema de defesa biológica, não é? Porque senão vão ficar cada vez mais a natureza dando as suas respostas de seletividade,
não só das eras glaciais, mas as gargantas de fogo, que são os vulcões, os terremotos, as erupções por meio das ventanias, maremotos, que são sistemas de fenômenos naturais para o equilíbrio planetário, sim, mas os seres em experiência humana são muito frágeis à tempestade biológica. Então, são quedas por meio das chuvas tóxicas que são trazidas por sistemas de ataques biológicos. Então, hoje está pulverizado por meio do ar e ainda avança para a perspectiva de atenção a esses sistemas do ar, porque muito pode ser colocado em vaporizações de águas e, consequentemente, as chuvas serem ainda mais tóxicas, trazendo armamentos biológicos. Então, ácidos transformados em verdadeiros ácidos. Então, a contaminação das águas vai sendo cada vez mais alastrada e sem água, caríssimos. As águas contaminadas, rapidamente, em poucos dias, vocês não sobrevivem. Pode não haver tempo hábil para filtragem e tratamentos das águas contaminadas, por exemplo, por sistemas biológicos. Dá para entender, filho? Sim. Diante da vastidão, diante da abrangência. Então, muito importante a reflexão, muito importante cada vez mais, já falamos em outros tratamentos da sustentabilidade de cada um já fazer a sua parte, diante da separação do seu lixo, diante de alguns aprendizados coerentes aí em seus lares, em seus organismos de trabalho, obviamente diante da permissividade, não é? Então, importante, degrau por degrau, e façam orações, caríssimos, pelos governantes territoriais, pelos governantes do seu município, do seu estado, do seu país, governantes de sistemas organizacionais planetários, para que eles estejam a lucidez, estejam cada vez mais amparados pelo bem maior, pela espiritualidade que vibra na luz, para que o Mestre Jesus, por meio da sua consciência crística, possa tocá-los cada vez mais, independentemente de afinidades políticas. Dá para entender, filho? Dá. Porque é o bem fraternal que está em jogo, e não a sua afinidade individual, mas o bem coletivo é que está em jogo. Então, a oração, o bem deve alcançar independentemente do destinatário. Pouco importa a sua afinidade política, por exemplo. O importante é a fraternidade coletiva. Sim. Antes de próxima pergunta, 3 avisos aqui. Deixe seu like, que é importante para o nosso canal, expandir. Perguntas para o coletivo. Pai Damião, a gente seleciona, claro, as perguntas que envolvem todas as pessoas aqui que vão assistir depois. E o tratamento está na descrição abaixo do vídeo. Depois vocês olham aqui. Pai Damião, como a espiritualidade vê os casos de grupos de jovens que têm feito festas e aglomerações sem se importarem com a coletividade, com o que está acontecendo no planeta? Justamente do que eu falei anteriormente, essa preocupação que não está havendo diante da fraternidade coletiva. É uma ausência de fraternidade coletiva. A certeza da blindagem do corpo, da ordenança de afrontamento do sistema que está a reger por convicções individuais. Enquanto estiver vibrando nas convicções individuais, nos afrontamentos individuais, negando o que está sendo vivenciado na travessia, por óbvio, os seres humanos estão vivenciando reverberações de limitações. Por isso que falei uma pergunta primária sobre os animais. Percebam quantos animais em sistemas de limitações sentem. Dá para compreender, filho, como tudo está conectado? Então, os seres humanos em estado aqui de experiência precisam cada vez mais entender que as limitações são impostas não só por você, mas para todo o coletivo, e que você é o coletivo. Compreende, filho? Porque independe agora da sua vontade. Existe um poder coercitivo, não só da fraternidade espiritual, mas também das governanças materializadas, para que haja um controle diante de uma neutralização da desordem, o caos mental que foi instaurado.
diante de um ataque biológico, como inicialmente estava sendo propagado, talvez, não é? Então, isso é muito importante que, diante de jovens que estão, mas não só jovens, falo porque colocar os jovens como os verdadeiros culpados diante desse caos coletivo é injusto. Cada um é necessário que verifique o que é que está fazendo das suas ordenanças possíveis para auxiliar na fraternidade coletiva, auxiliando projetos sociais com moderações, não é? Moderações de cuidados, auxiliando pessoas próximas como parentes, perguntando como as pessoas estão. Perguntar como as pessoas estão é um ato muito fraternal. Olhar nos olhos das pessoas, perguntar como elas estão, como você está. E quando você perguntar como a pessoa está, você está receptivo para ouvir a pessoa e não fazer esta pergunta e encerrar imediatamente o diálogo. Compreende, filho? Compreendo. Então, que possibilitem cada vez mais esta elevação da consciência fraternal coletiva. Sim. Outra coisa que eles perguntam, como nos proteger de obsessores que geram situações de conflito usando pessoas de pouca fé para nos atacarem. Mesmo orando por essa pessoa, ela entra em situação de conflito constantemente. Acredito que essa pessoa pode estar sendo atacada, não é? Sim. Por essas pessoas. O primeiro passo para poder neutralizar processos obsessivos é manter-se em estado de prece, manter-se em estado de oração, porque os semelhantes sempre vão atrair os semelhantes. Então, se você baixa o seu campo vibratório, automaticamente irá haver uma acoplação deste sistema de consciência mais inferior com a sua que foi provocada para ser baixada e ser acoplada por essa consciência. Então, o primeiro momento é você manter-se em estado de prece, você não querer mudar o outro. Hoje eu falei sobre isso. O estado de você querer mudar o outro, mostrar o caminho verdadeiro, coloca você em um sistema hierárquico superior. Ou seja, você sai de um sistema de equidade e se coloca no sistema de superioridade. Por isso, é muito importante que você verifique se você está em um sistema de equidade, respeitar as diferenças individuais, assim como você quer e respeita as suas, um sistema de equidade, e não de uma hierarquia de superioridade. Caso contrário, haverá sim ataques energéticos e provocando ainda mais alianças obsessivas, quer seja de encarnados com encarnados, desencarnados com encarnados ou desencarnados aí em legiões trazidas ainda mais por todo esse contexto, não é? Porque o planeta Terra está vivenciando um momento muito importante e para aqueles que conseguirem atravessar isso com consciência lúcida, diante de estudos, diante de abertura da consciência, do coração, verdadeiramente saberá olhar o seu semelhante, o próximo, de uma maneira mais amorosa, reconhecendo gritos de socorro por meio de bravuras e não mais se conectando, não se deixando mais se levar por sentimentos sombrios que muitas vezes eram comum, mas observando que ali são gritos de socorro e a sua grande arma é a oração. Só uma questão, tem uma pessoa que é orientação, ela está montando um grupo de auxílio aos espíritos necessitados e pessoas encarnadas também. Alguma orientação para essa pessoa? Está montando um grupo de espíritos... Não, de auxílio a espíritos necessitados. Deve ser algum centro, obsessão, né? Em alguma sim. coisa. O auxílio para montar esse grupo de orações. Que ela poderia fazer, estudar, né? O estudo, caso seja um sistema de evangelho de lar, não é? Fazer a oração de abertura. Você catalogou, não é? A oração de abertura nesse livreto, não é? Fazer a oração de abertura, colocar um copo com água sempre próximo a você. Você coloca um copo com a água e um outro copo com água. Você coloca 2 copos com água. Um copo com água para ser o escudo de proteção para você. E um outro copo com água para ser aquele que você irá beber e energizar ao final do tratamento. Isso vai auxiliar.
Este copo com água, que foi o escudo de defesa, você pode colocar no centro da sua mesa, caso assim seja feito a reunião, e ser direcionado a todos os sistemas e falanges de espíritos que estejam em processos obsessivos ou de inconsciência. Para auxiliar pessoas encarnadas também, não é? Sim. Para auxiliar pessoas encarnadas, é importante que você perceba se você tem a habilidade para a sustentação energética dos tratamentos necessários, quer seja passes, energizações, magnetismos, para empreender desobsessões de espíritos que estejam em conexão com esses encarnados. Apometria, sistemas apométricos, não é? De ectoplasmia. Então, muito importante você verificar quais são os sistemas em termos de ferramentas espirituais que você tem para poder adentrar neste assunto, para evitar o quê? Ataques ainda maiores por você estar mexendo em vespeiros, sem ter os mecanismos necessários para adentrar.